Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus capítulo 6. Lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6. Mateus 6, nós leremos os versículos 2 a 4. Eu vou te convidar a ficar em pé uma vez mais, para nós lermos juntos esses 3 versículos. Mateus 6, 2, 3 e 4. Juntos a uma só voz. Vamos lá? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos orar. Ó Deus, fala-nos ao coração pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Meus irmãos, nessa série que nós estamos conversando nesse mês de outubro, nós temos falado sobre esse dualismo da vida. A vida debaixo do sol, a vida debaixo do céu, a vida terrena e os aspectos da vida celestial. E nesse texto, ele vai nos trazer isso. Um Jesus que faz uma forte distinção entre a vida vivida diante dos homens, aquilo que os homens podem ver, o que as pessoas podem ver, e a vida diante de Deus, aqueles aspectos que só o Senhor consegue enxergar. Nós, então, temos conversado ao longo das semanas que não estamos apenas vivendo este plano físico, visual no qual nós estamos, mas que nós estamos conectados com uma realidade espiritual. E o Senhor, ao falar aqui neste texto sobre algumas situações, Ele vai tratar sobre isso. Porque nós sabemos que nós vivemos numa sociedade que ela é profundamente impactada por aquilo que é estético. E o aspecto estético é aquilo que se pode ver, está voltado para a beleza, para a aparência, para a forma das coisas, A gente tem aí nas nossas redes sociais vários filtros, que a gente pode usar para mudar o tom da pele, colocar a cara disso, cara daquilo, Algumas maneiras de você manipular a própria imagem para que você apresente uma imagem através de uma foto, de um vídeo, de uma publicação com não aquilo que você é, mas aquilo que você deseja que os outros pensem que você é. A gente está cada vez mais vinculado a uma sociedade que está bastante preocupada com imagem, com aquilo que se pode ver, com o poder da influência a partir do como nós vendemos a nossa imagem. A gente percebe, por exemplo, isso nos reality shows do nosso tempo. Houve um tempo em que o principal alvo de uma pessoa ao entrar num desses reality shows, os mais famosos aí, o Big Brother, a Fazenda, era exatamente o prêmio. 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Hoje, a maior preocupação de boa parte dos que entram lá é o seguinte: eu sei que só um vai ganhar, e pode ser que eu não ganhe o prêmio, mas se eu sair daqui e eu tiver quintuplicado, se eu tiver multiplicado por 10, por 20, por 30, o meu número de seguidores nas redes sociais já valeu a pena, que eu vou poder usar da minha imagem, da minha aparência, da minha influência nas redes sociais, para que assim eu ganhe dinheiro e pode ser que em 2, 3 meses eu consiga ganhar com publicidade mais do que eu ganharia se eu tivesse ganhado um Big Brother. Né, Vinícius? O Vinícius é da área aí, sabe que essa coisa da imagem ali é muito forte.
Então, a gente está nessa sociedade que está ali para mostrar algo. E aí eles são preocupados sempre em se engajar na hashtag do momento, né? Se sai aí a hashtag vamos proteger os gatinhos, aí hashtag eu sou a favor dos gatinhos, né? Hashtag vamos proteger as araras do Pantanal, hashtag araras do Pantanal, e tira uma foto com filtro de arara, né? Porque ganha view, todo mundo vê como eu sou uma pessoa virtuosa. Hoje eu ouvi um ator branco falando assim: nós os brancos temos culpa por todos os males da sociedade. E aí eu tive quase falando com ele assim: fale por si, né? Se você acha que você é a culpa de todos os males da sociedade, assuma para você os seus BO aí, né? Não fale em nome de todos. Mas por quê? Porque sinaliza uma virtude. Eu crio uma imagem em mim de que eu sou uma pessoa muito boa, uma pessoa muito preocupada com a Amazônia, com as mudanças climáticas, eu sou muito preocupado com as causas sociais. A gente chegou hoje num ponto em que as pessoas dizem coisas óbvias para sinalizar a virtude. Hashtag sou contra o racismo. E quem é a favor? Hashtag sou contra a violência. Nossa, que pessoa diferente você, né? Assim, uma sinalização completa e constante de virtudes que, para dizer assim, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa mais evoluída. Eu sou uma pessoa que traz aí algo de muito bom para a sociedade. Vocês têm muita sorte de viver no mesmo mundo que eu estou vivendo, de respirar o mesmo oxigênio do que eu. Eu acho que vocês deveriam tirar fotos comigo e me marcar e dizer: nossa, eu sou um privilegiado de dividir esse planeta com você. É essa sociedade que a gente está vivendo, onde cada um maquia uma imagem, cria uma persona, leva e são os chamados influenciadores do nosso tempo. Pessoas que, às vezes, você está pensando assim: ei, pastor, está falando uns negócios que não tem nada a ver. Conversa com a UPA. Conversa com a mocidade. Pega os seus menininhos de 6, 7, 8 anos e pergunta o que eles estão vendo no TikTok. E você vai se surpreender como que isto é um grande nível de influência na vida das pessoas, no dia a dia delas. As empresas estão olhando, as marcas estão olhando, essas pessoas têm a sua imagem altamente valorizada por tudo que elas têm a oferecer no aspecto mercadológico. Mas nós, meus irmãos, não enxergamos o mundo somente do aspecto que todo mundo enxerga. Nós somos os crentes que subimos e vamos além. Nós vamos nas nuvens e além das nuvens. E nós vamos além dessa vida que é meramente estética. Nós somos contra uma vida que é apenas de aparências. Nós não queremos nos vincular àquilo apenas que sinaliza virtude, mas aquilo que é virtuoso de verdade. Não apenas aquilo que se engaja a uma causa, mas alguém que vive de verdade aquela causa. Não alguém que simplesmente compartilha uma hashtag, mas que tem ações efetivas para as transformações reais da sociedade, da vida das pessoas. E Jesus aqui está tratando, ao longo desse momento inicial do capítulo 6, dessa coisa mais performática. Ele está pregando o Sermão do Monte e ele está lidando com certo exibicionismo nesse início. Você verá que no versículo 1, ele diz assim: não fiquem fazendo justiça diante dos homens. Ou seja, não tem uma justiça exibicionista. Não sejam justos para que as pessoas vejam que vocês são justos. A parte que nós lemos, ele fala da esmola. Não dê esmola para que todo mundo fique vendo como você é uma pessoa boazinha, generosa, que dá esmola para os outros. E na terceira parte, nos versículos 5 a 8, ele vai falar de oração. Você não precisa ficar fazendo grandes orações vultuosas e pomposas em praça pública para todo mundo te ver orando e você se vangloriar da sua espiritualidade. Então Jesus está falando de uma justiça exibicionista, de caridade exibicionista e de espiritualidade exibicionista, de pessoas que estavam preocupadas em aparecer. Elas estavam preocupadas com o aspecto estético, visual
de quem elas são e das coisas que elas fazem. Jesus lida com essas pessoas e ele fala, olha, não é o ideal. O alvo que vocês precisam ter não é o de serem enxergados pelos homens, mas de serem vistos, percebidos, notados por Deus. Por isso, o Evangelho é o Evangelho de uma contracultura. Nós estamos inseridos numa cultura em que você precisa ser notado por tudo e todos. A sua imagem precisa ser percebida por tudo e todos. Você precisa influenciar. Você precisa usar os filtros certos, as hashtags certas, para você, de alguma maneira, ser impactante, ser influente, ser relevante. Nós estamos olhando para as Escrituras nos apontam para virtudes que devem ser cultivadas com o coração devotado a Deus, não aos homens. De nos preocuparmos com as impressões que Deus tem acerca de nós, e não os homens. E nós não vamos nos ater à questão da justiça, do versículo 1, nem com a questão da oração, dos versículos 5 a 8. Nós vamos falar única e exclusivamente sobre a generosidade, sobre a caridade, sobre a esmola, que está nos versículos 2 a 4, como nós lemos. Jesus está falando de algo que era muito comum, muito normal na cultura daquelas pessoas. Ao falar sobre esmolas, nós estamos olhando para algo muito comum nas Escrituras do próprio Novo Testamento. Nós temos exemplos claros de pessoas esmolando, pedindo esmola no Novo Testamento. Nós temos o cego ou os cegos de Jericó. Nós temos aquele paralítico no templo, que é curado pelo apóstolo Pedro e por João. Nós temos, então, pessoas que passavam por necessidades e que careciam de algum tipo de cuidado. Moradores de rua. Normalmente, pessoas que foram alcançadas por algum tipo de doença, tida como impura, e que tinham que, então, viver afastado da própria família. Órfãos. Pessoas que eram colocadas ali à margem da sociedade e que precisavam de cuidados, de uma generosidade específica. E havia então, e o próprio Jesus vai dizer aqui, duas formas muito comuns de se esmolar. O próprio versículo 2 fala das sinagogas e das ruas, porque havia pelo menos duas modalidades mais comuns de se contribuir com esmolas. Você ir até a sinagoga e lá você fazer contribuições de maneira que os líderes da sinagoga fossem distribuir e dar aos pobres à medida do que cada um precisava, ou a sua esmola particular. Você estava passando na rua, alguém fez um pedido e você ali poder contribuir com a vida daquela pessoa para abençoá-la. Então Jesus está dizendo das esmolas da sinagoga e as esmolas da rua, dizendo, olha, vocês têm essa prática. E o que chama a atenção logo ao início do texto é, qual a primeira palavra do versículo 2? Qual? Quando. Então não é se deres esmola, é quando deres esmola. Jesus não está partindo do pressuposto que você pode ou não ser generoso. Jesus está partindo do pressuposto que você é generoso e que você sim exercerá esse ministério na sua vida de abençoar aquelas pessoas que precisam. Então não é se deres esmola, é quando deres esmola. Quando você lidar ou se deparar com algum tipo de necessidade, você, como um servo meu, pressupõe que você então será um homem generoso, você será uma mulher generosa. E aí Jesus usa uma figura de linguagem: não toque trombeta diante de si, né? Não precisa falar para todo mundo, olha como eu sou uma pessoa muito boa. Né, de você chegar na igreja no domingo, ali no pátio, e dizer, nossa, essa semana eu encontrei com muitos pobres, com muitos mendigos na rua, e eu devo ter dado aí não sei quantos reais de esmola essa semana.
né? Não toque trombeta diante de si. Não fique contando para todo mundo que pessoa boa, generosa, caridosa que você é. Eu contribuo com várias instituições de caridade. Um amigo meu esses dias passou um aperto, eu fiz uma doação para ele. É essa a preocupação de Jesus. O tocar trombeta aqui é linguagem figurada. Não fique anunciando para todo mundo que você é uma pessoa boa. Não troque trombeta diante de si quando dá uma esmola. A ideia aqui era de quando estava chegando alguém importante e os súditos, os servos, iam à frente para anunciar que estava chegando uma pessoa muito importante. Jesus aqui está fazendo um certo gracejo, quase uma piadinha, dizendo assim, você não precisa botar ninguém andando na sua frente. Olha aí, está chegando a melhor pessoa do mundo, ele dá esmola. Que homem bom que nós estamos recebendo aqui agora em nosso meio. Que mulher espetacular. Jesus, não toque trombeta à sua frente, não fica anunciando aos 7 ventos e fazer questão de ser conhecido pela boa pessoa que você é. O Senhor está lidando com essa natureza do coração. Ele vai dizer, porque isso é prática de gente hipócrita. Os hipócritas fazem assim. Hipócrita é a figura do ator de teatro que vestia-se de um personagem e interpretava esse personagem. Ele não era uma pessoa de verdade, ele era uma falsificação. A ideia, e quando a gente pensa do teatro grego, você deve se lembrar automaticamente de um dos símbolos do teatro, que são as máscaras, né? Uma máscara rindo, uma máscara brava, uma máscara chorando. Ou seja, é a ideia de que você simula coisas, você não é de verdade, você é uma mera interpretação. Então, quando Jesus está falando do hipócrita, é sobre essa atuação, sobre essa performance para ser percebida pelos outros. Jesus está dizendo, isso é coisa de hipócrita. Isso é coisa de quem quer ser aplaudido pelos homens, é coisa de ator de teatro, é coisa de artista. De gente que faz a caridade, tira uma foto, marca a si mesmo na rede social e diga, olha aqui, quantas cestas básicas eu doei hoje. Olha aqui, quantos mendigos eu tratei com sopa hoje. Para o político em campanha pode até fazer sentido, mas para pessoas comuns que querem fazer o bem, o Senhor Jesus está dizendo, não fique tocando trombeta, você não precisa ser conhecido por causa do que você é, por causa do que você faz, você não precisa buscar aplausos o tempo todo, porque Jesus vai dizer assim, porque quem vive em procura dessas coisas, já recebeu a sua recompensa. Se a sua recompensa é curtida, é like, é view, pronto, recebeu. Essa é a sua recompensa. É o que você queria? 100 mil pessoas viram o meu post. Lindo, maravilhoso. Todas as pessoas que eu conheço, e até pessoas que eu não conheço, deixaram o coraçãozinho lá no Instagram. Parabéns, beleza. O Senhor Jesus diz, eles queriam ser notados pelos homens, era essa a premiação que eles almejavam, receberam. Foram bons, e a motivação do coração era para que as outras pessoas vejam como eu sou bom, receberam a recompensa deles. Eles só contemplam aqui, abaixo do sol, abaixo do céu, abaixo das nuvens. E aqui basta para eles. Aplausos dos homens basta para eles. Tapinha nas costas é o que basta para eles. E aí no versículo 3, Jesus vai dizer, porém, os hipócritas, os que eu não aprovo, querem ser reconhecidos pelos homens. Vocês, porém, meus discípulos, vocês, porém, meus servos, vocês, porém, que creem em mim, vocês têm outra forma de fazer. E o Senhor vai partir mais uma vez para a linguagem figurada.
O que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. O que a esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. O que é que Jesus quer dizer com essa figura de linguagem? Se fosse possível que nem você mesmo ficasse sabendo das boas obras que você faz. A ideia do que Jesus está dizendo aqui é que você não precisa ficar repetindo para o seu próprio coração as benfeitorias que você realiza. A ideia de uma mão se comunicar com a outra é do corpo, é do ser humano, do próprio ser interagindo consigo mesmo. E de você ficar constantemente no seu coração alimentando esse falso senso de justiça que muita gente usa até para exigir um tipo de salvação da parte de Deus, ao dizer: Senhor, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher virtuosa, eu sou uma pessoa muito bondosa, eu mereço a sua graça, eu mereço a sua salvação. E a pessoa então, nos diálogos internos, ela se autoafaga. A ideia de uma mão acariciando a outra, de uma mão fazendo ali os afagos na outra, né? Como se chegássemos no próprio ombro e disséssemos para nós mesmos: parabéns pela sua realização. Quando Jesus disse que uma mão não precisa saber o que a outra faz, Ele está dizendo: você não precisa ficar nesse diálogo interno constante, lembrando para si mesmo que pessoa maravilhosa que você é. Que Deus, inclusive, deveria ser muito bom com você, te abençoar e, quem sabe, até te salvar com base nessa bondade que você tem, com base na generosidade que você desenvolve. A figura de linguagem aqui é: não louve a si mesmo. Você não precisa ficar se autocongratulando por sua própria generosidade. Então Jesus está dizendo: não façam as coisas para serem percebidos pelos homens. Não façam as coisas para ficarem bem consigo mesmos. Porque é o que ele está dizendo aqui. Eu faço o bem porque isso faz bem para mim mesmo. É uma das coisas que eu mais ouço em reportagem de voluntariado. Você já viu? Vamos fazer, teve uma ação solidária voluntária no bairro tal. Vamos ver a reportagem. A reportagem aí vai entrevistar lá a enfermeira que foi lá. E aí, como você foi? Nossa, é muito bom, faz bem para a gente mesmo esse tipo de coisa, né? Eu me sinto tão bem comigo mesmo por estar fazendo essas coisas boas. Ou seja, eu estou aplaudindo a mim mesmo por ser uma pessoa tão boa assim. O foco da generosidade, diz o Senhor, não é ficar bem com os outros, não é ficar bem consigo mesmo. Não é para os outros te aplaudir, nem para você se aplaudir. Versículo 3, que a sua esmola fique, versículo 4, né? Que a sua esmola fique em secreto. No que depender de você, que ninguém fique sequer sabendo que você exerceu a sua generosidade. Porque teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ou seja, os outros não precisam ficar sabendo. Eu não preciso ficar repetindo para mim mesmo como eu sou uma pessoa boa. Mas Deus, que tem uma memória e um arquivo muito melhor e maior do que o seu, vai fazendo os registros dele lá, daquilo que você faz, da sua justiça, da sua bondade, do amor ao próximo. É interessante que as duas ocorrências da palavra recompensa aqui, né, do verbo recompensar, nós temos no versículo 2, né, a última palavra é recompensa, e agora no versículo 4, a última palavra, o verbo recompensará. Então, as duas ocorrências aqui são a palavra grega mistos, que é traduzida no Novo Testamento de duas formas diferentes. Em alguns lugares ela é
traduzida como recompensa, em outros lugares ela é traduzida como galardão. O galardão, a premiação de quem quer ser reconhecido pelos homens, o galardão, a premiação de quem quer ser reconhecido por Deus. Galardão não tem a ver com salvação. A salvação é um ato único e exclusivo de Deus por sua infinita bondade que nos salva a despeito dos nossos méritos. Não é pelo que fazemos, mas por causa da obra que Jesus já realizou na cruz. O galardão, eu costumo usar a ideia dos ornamentos de uma coroa, né? As pedras ali colocadas são os pontos extras que se acumulam, são as boas obras que fazemos e acumulamos pelo fato de sermos salvos. Elas não são salvíficas, mas elas são o ornamento da nossa salvação. É aquele diálogo que Tiago vai ter conosco em sua carta quando fala de fé e obras. Ele diz: me mostre a sua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostro a minha fé. As minhas obras evidenciam que de fato eu sou um servo do Senhor. As minhas obras evidenciam de fato que eu sou um homem salvo, que eu sou uma mulher salva. Elas vão ornamentando a minha salvação, elas vão dando o aspecto visual de que de fato eu sou salvo. E o Senhor aqui, que é aquele que premia, Ele há de te recompensar. A ideia de galardão, ela vai ter várias possibilidades, né? E alguns pensam no tamanho da sua residência no novo céu e na nova terra. Se você vai ser uma pessoa abastada ou uma pessoa modesta no novo céu e na nova terra. Ou alguns, o quão perto do trono de Deus será a sua morada no novo céu e na nova terra. A questão é que a Bíblia não deixa claro para nós o que é o galardão, mas diz que galardão existe. Diz que somos salvos pela graça, fomos justificados pela obra de Cristo, mas que no processo de santificação, enquanto agimos com justiça, Deus não dá de ombros para as nossas boas obras, que as nossas obras são percebidas e que elas serão recompensadas. Como serão? Não sei, a Bíblia não diz, mas existe galardão. Existe, além da salvação, algumas medalhas a mais para se colocar no pescoço? Não sabemos, mas existe. Daqui a pouco eu quero voltar a isso. Mas então, olhando para esse texto, Jesus deixa claro: seja bom, seja generoso, não pelos likes, não pelas curtidas, não pelos tapinhas nas costas. Não para ficar bem consigo mesmo e para dizer para si mesmo que ótima pessoa você é, mas para que Deus te olhe e veja: eis ali um servo fiel, eis ali uma serva que agrada ao meu coração. Pessoas que às vezes o mundo não vê, ninguém percebe o que elas fazem, mas elas têm sido instrumentos poderosos na mão do Senhor para abençoar vidas. 3 aplicações rápidas para a minha vida, para o meu coração e para o seu coração. Primeiro, que generosidade é obrigação. Lembrando que Jesus começou dizendo: não é se deres esmola, mas quando deres esmola. Generosidade é obrigação. A gente olha para as Escrituras, a gente vai para a lei de Deus. Lei da respiga, generosidade, cuidar de quem precisa. A lei do descanso da terra a cada 7 anos. A lei dos 50 anos, né, depois dos ciclos de 7, voltada para isso, para que as pessoas pudessem ser generosas. Então, na lei nós já temos essa expressão. Nos profetas, que estão constantemente condenando o povo pelo povo deixar os pobres
desassistidos. O povo deixar aqueles que estavam com dificuldades continuar passando em dificuldade, porque a vontade de Deus é que essas pessoas fossem assistidas. Ao olhar para Jesus, que está aqui no texto que nós acabamos de ler, falando que sim, vocês devem cuidar do próximo, vocês devem dar esmolas. Para Jesus, que mais tarde vai dizer assim: olha, eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu estava com frio e vocês me aqueceram. E aí eles vão perguntar a Jesus: quando fizemos isso? Quando fizeram por aqueles que precisaram, pelos pequeninos. Ou seja, Jesus estimula a generosidade, ela é obrigação. A igreja, nós olhamos para o Novo Testamento, para as cartas apostólicas, para o livro de Atos, e isso era uma prática. A igreja de Jerusalém é um marco nisso. Tão logo eles começam a se ajuntar, eles vendem as propriedades, repartem com aqueles que mais precisavam. A generosidade é uma marca das Escrituras inegociável, e todo cristão deveria ter no coração, e se você não tem, você precisa começar a cultivar o desejo de abençoar pessoas. Quem sabe procurar oportunidades de cuidar de quem precisa. Porque, meus irmãos, boa parte da nossa cultura enquanto brasileiros, e presta atenção nisso aqui, é o seguinte: por nós estarmos acostumados com uma estrutura da nação, com um Estado muito grande e muito paternalista, a gente olha pessoas passando por algum tipo de necessidade e muitas vezes a nossa pergunta é: o que a prefeitura vai fazer? O que o governo vai fazer por esse pobre coitado? Onde estão os órgãos públicos? Onde está a assistência social? Porque nós temos uma visão de que alguém precisa fazer alguma coisa. E Jesus está dizendo para nós aqui não, é você o primeiro a fazer alguma coisa. As atitudes individuais, as iniciativas de cada um de nós olhando para essas pessoas. Então, daqui uns dias, quando a gente vai ter aqui o relevante, é para que você tenha a oportunidade de cuidar de pessoas. Você ter a oportunidade. As nossas crianças que juntaram mais de 3.000 peças de roupa para a gente abençoar pessoas. Os profissionais que vão vir para aqui doar um dia do seu trabalho, você que vai vir para aqui trabalhar, servir, para a gente cumprir esse chamado. Porque nós somos chamados a sermos gente generosa. Então o cristão, antes de tudo, ele pensa assim: de que maneira eu posso fazer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa? Sim, eu posso. Eu tenho limites, e eu vou até onde eu posso, eu vou me associar com outras pessoas, eu vou acionar a junta diaconal de minha igreja. E sim, se houver algo público que essa pessoa possa desfrutar, eu vou ajudá-la. Existe um auxílio governamental, vou ajudar ela a se inscrever. A prefeitura tem algum tipo de coisa, vou encaminhá-la para ela ser abençoada ali. Mas de nós entendermos que nós precisamos ter essas atitudes. A gente tem visto, por exemplo, em nossa cidade, já comentei aqui mais de uma vez, que nós já temos algum número de venezuelanos que estão por aqui. Recentemente eu fiz contato com o Hudson para perguntar para ele se a prefeitura já tinha um mapeamento, os relatórios desse tipo de situação, quantas famílias estavam aqui, e se a igreja podia fazer alguma coisa. E o Hudson já descobriu para a gente que tem uma família de venezuelanos que está morando aqui no São Pedro. E aí a gente agora quer dar o próximo passo em saber como nós, como igreja, podemos abençoar essa família de venezuelanos. A gente sabe que a prefeitura tem as ações dela, a gente sabe que de alguma maneira existem entidades que estão fazendo alguma coisa, mas como nós, enquanto igreja, podemos abençoar essa família que está morando no nosso bairro, que veio com a roupa do corpo de um outro país e que de alguma maneira nós, enquanto servos de Deus, podemos abençoar essas pessoas. Então, o que o Senhor quer de nós, e às vezes a gente lê esmola, e aí a gente pode olhar apenas para o aspecto financeiro. Eu quero te chamar para ampliar essa visão de todas as formas de necessidades humanas que a igreja pode ser resposta para as necessidades das pessoas.
Talvez você diga assim: olha, eu conheço poucas pessoas que têm uma necessidade hoje que seja no aspecto de um prato de comida, de uma cesta básica, mas eu convivo constantemente com necessidades de pessoas que precisam de um cuidado emocional, de aconselhamento, precisam de amizade, precisam de boas palavras, e eu vou ofertar isso a essa pessoa. A minha igreja não vai ficar sabendo, meus amigos não vão ficar sabendo, mas eu estou lá assistindo aquela família, eu estou cuidando daquela pessoa. E aí a gente vai olhando para as situações endêmicas que existem na sociedade, os imigrantes, como eu acabei de dizer, os órfãos, as mães solteiras, as viúvas, pessoas em casos, em estados de vulnerabilidade que nós, enquanto servos de Deus, podemos abençoá-las. Né? Recentemente, eu conversava sobre a questão do aborto com uma pessoa, e o argumento da pessoa para mim foi: olha, eu sou a favor do aborto porque muitas das crianças que não são planejadas, às vezes elas foram concebidas numa comunidade pobre, e essa criança vai nascer e ela vai ser rejeitada, ela vai ter que mendigar, ela vai sofrer muito, então é melhor abortar do que deixar nascer para sofrer. E eu comecei a pensar, enquanto igreja, de quem sabe nós termos uma cultura de adoção, uma cultura de falar: ok, a gente diz, sou contra o aborto. Ok, mas eu digo para a menina grávida, se vira. Sou contra o aborto, mas eu deixo a criança desassistida. Sou contra o aborto, mas o que eu posso fazer no cuidado com essa mãe? O que eu posso fazer para, quem sabe, dizer: olha, ela não deseja, ela não quer, mas eu, com minha família, resolvi, tenha a criança, eu vou acolhê-la. Eu quero para mim. Não vou deixar essa vida se perder. Porque o Senhor está dizendo, existem necessidades, e nós, enquanto servos do Senhor, somos chamados a participar das necessidades da sociedade. O Senhor está dizendo que, independente de qualquer coisa, sempre haverá pessoas vulneráveis diante de nós, e nós precisamos ser a resposta para essas pessoas. E a gente, enquanto igreja, não pode ficar esperando política de Estado para tudo. A gente tem que parar, enquanto servo de Deus, com essa pergunta: o que o governo vai fazer, o que a prefeitura vai fazer, mas pensar também individualmente: o que eu, como servo de Cristo, posso fazer? O que eu, com os meus recursos, com a minha família, com as minhas capacidades, com os meus dons, com os meus talentos, posso fazer? Nós somos estimulados à generosidade, ela é obrigação. A segunda aplicação é que Deus aprecia, de certa forma, a nossa discrição. Deus está dizendo aqui claramente para nós, através de Jesus, que Ele não gosta que a gente faça qualquer coisa para se vangloriar. Primeiro, porque Deus não precisa de nenhum tipo de aceno para Ele te ver. Pensar assim: não, eu vou dar uma esmola e agora eu preciso fazer uma oração para avisar para Deus que eu dei essa esmola, para Ele anotar no caderninho dele lá. Oh Deus, eu acabei de dar R$5 ali para o rapaz, eu não sei se ele vai beber cachaça ou se vai comer mesmo, mas eu dei, então bota na minha lista. O Senhor não precisa desse tipo de coisa. As Escrituras disseram para nós aqui, agora Ele vê em secreto. Você faz, você abençoa, você cuida, você exerce a generosidade, e aquele Deus que sonda toda a terra, que os seus olhos estão atentos em todos os lugares, aquele Deus que conhece as mentes e que conhece os corações, Ele sabe o que você fez, e o pior, Ele sabe até com que intenção do coração você fez. Se você fez para ser notado, se você fez para ficar bem consigo mesmo, ou se você fez porque é o que Ele mandou você fazer. Não tem escapatória. Por exemplo, recentemente, numa dessas coisas de
de como a gente pode contribuir, né, cumprindo o chamado de Deus e a ordem de Deus. E muitas vezes a gente tem motivações erradas. Eu fui apresentado a uma coisa que eu não sabia, que eu nunca tinha ouvido, mas que era a questão do dízimo por Pix, e que a pessoa não gostava de maneira nenhuma de dar o dízimo por Pix. E aí, na minha cabeça, não é da Sexta Igreja, tá, gente? Me contaram. Na minha cabeça foi o seguinte, aquilo que normalmente eu ouço de pessoas, falam: pastor, eu aprendi a minha vida inteira que dízimo é culto, e eu não consigo dizimar via Pix. Eu preciso ir com o envelope no momento de culto, enquanto estamos cantando, enquanto estamos em comunidade, e eu quero que seja parte da minha adoração o meu depositar daquele envelope ali. Quero que Deus receba de mim aquilo que é de direito dele, aquilo que é devolvido a ele no meu momento de culto. E aí, soube de uma pessoa que disse a esse pastor amigo meu o seguinte, que ela não gostava de devolver o dízimo por Pix, porque se ela não fosse à frente devolver o Pix na igreja, as pessoas não iam saber que ela era dizimista. E aí iam julgá-la, falar assim: nossa, será que ela não é dizimista? Ela estava preocupada com o que os outros iriam pensar. Ou seja, existe uma justificativa genuína para dizer: eu gosto de ir com envelope porque eu entendi por um preceito que dízimo é culto, e eu quero fazer isso no momento de adoração. E existe uma motivação errada, que é porque eu quero que os outros vejam que eu sou dizimista. E por isso eu não faço Pix, por isso eu vou com envelope. O Senhor não está preocupado com o que todos veem. Ele está olhando para o nosso coração, para as nossas intenções, para o que nós realizamos, o porquê realizamos. E Ele é engrandecido por nossas obras, quando feitas em obediência a Ele, independente se todo mundo viu ou se ninguém viu. O Senhor aprecia, Ele gosta de gente discreta, de gente que não quer bater tambor para si própria, de gente que não fica louvando a si mesmo. Tem gente que louva o próprio passado, porque no meu tempo a SAF era assim, não era ministério de mulher igual hoje. No meu tempo, quando eu era da mocidade, não era igual esses jovens de hoje em dia. No tempo que eu cantava lá na frente. E a pessoa está o tempo todo querendo se afirmar e se reafirmar como ela é boa, como ela já contribuiu no passado, como ela já trabalhou no passado, como ela já foi útil no passado, e o quanto ela precisa ser reconhecida pela utilidade, pela história dela. Ela diz: olha, eu já contribuí muito e é importante que todos saibam que pessoa especial, importante e essencial que eu fui na minha história. O Senhor está dizendo: ninguém precisa ficar sabendo dessas coisas. Nós podemos narrar a história com ações de graças. Pela graça de Deus, tive o privilégio de servir ao Senhor com meus irmãos ao longo de muito tempo na história. Deus me usou e eu me sinto um homem privilegiado. Me sinto uma mulher honrada por tudo que o Senhor realizou na minha vida e abençoou irmãos e irmãs. E o Senhor, que sonda mentes e corações, sabe até se nós relembramos a nossa história com virtude ou com vaidade, com celebração e gratidão ou buscando honras e aplausos dos homens. O Senhor, então, não gosta de gente exibida. Não gosta de gente que quer roubar para si uma glória que deveria ser dele. Então, a primeira aplicação é que generosidade é obrigação. A segunda é que Deus aprecia a discrição. E a terceira e última é que a gente vive pensando num prêmio que é muito maior. Nós estamos olhando para o galardão.
Nós fomos salvos e nós trabalhamos agora cultivando a salvação. Nós trabalhamos agora ornamentando as nossas coroas. Nós servimos agora, nós cuidamos do próximo agora, nós amamos o próximo agora, para que nós tenhamos o privilégio de nos depararmos com Deus, tendo não as mãos vazias, mas as mãos repletas de podermos, como aqueles personagens da parábola dos talentos, dizer: Senhor, o que nas minhas mãos colocaste, por tua graça pude cultivar para multiplicar. Tenho obras de gratidão, de serviço, de louvor a Ti para oferecer. O Senhor está usando a sua vida, o Senhor tem te dado a oportunidade de abençoar o outro. Quem ganhou tudo de Cristo não pode reter a mão. O seu dinheiro, o seu trabalho, os seus talentos, as suas capacidades, o seu carro, a sua moto, a sua casa, o seu pão, tudo foi dado por Deus. E quando a gente percebe que está sendo abençoado por Deus, a gente não consegue reter a mão. A gente entende o princípio de mordomia, que somos mordomos. Você está achando que o dinheiro que você tem no banco é seu? Não é não. Deus está te dando para você administrar, mas é dele. Se fosse seu, quando você fosse para o caixão, você levava com você. E ia ter um banco celestial para você chegar lá e sacar tudo que você teve na terra. Falar assim: não, eu chego lá e eu saco toda a minha fortuna e eu posso gastar ela toda no novo céu e na nova terra. É palha, vale nada. O Senhor está te dando para você abençoar, para você ser dizimista, para você ser ofertante, para você cuidar de quem é pobre, para você abençoar a sua família quando a sua família passar aperto, um amigo seu que está passando um momento de dificuldade, ficou desempregado, filho doente. Você não foi criado e você não foi salvo para continuar olhando só para o seu próprio umbigo. Você não foi salvo para o individualismo, você foi salvo e inserido numa comunidade para que você sirva, ame esta comunidade. Você foi salvo e vive em sociedade para que você sirva e ame essa sociedade. Não para que a gente receba as coroas desse mundo, mas que sejamos galardoados por aquele que, como diz a Epístola aos Hebreus, se torna galardoador dos que o buscam. Encarar tudo que você faz nessa vida como serviço a Deus. E quando eu penso em galardão, eu disse que voltaria aqui no final, entendendo o galardão como as nossas coroas, as nossas honras, aquilo que nós acumulamos e recebemos, as nossas riquezas. Eu não consigo pensar em outra aplicação para a gente encerrar que não seja a do livro do Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse 4, 9 a 11. Diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. A minha interpretação de galardão é de que eu terei mais a colocar aos pés do Salvador. É de que quando chegar este momento em que a igreja, os 24 anciãos, eu, você, estivermos diante dele, e eu poder então tirar a minha coroa, o meu prêmio, o meu galardão, para depositar diante dele, para dizer: eu não sou digno desse prêmio não, Senhor. Eu não sou digno de galardão nenhum não. Eu não sou merecedor de medalha nenhuma não, Senhor.
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque o Senhor foi quem fez tudo, eu não fiz nada. Galardão, coroa, premiação, é ter mais com que adorá-lo, é ter mais com que honrá-lo. E o desejo do seu coração precisa ser chegar diante dele com a carreta, com a Scania, para depositar aos pés dele, para dizer: é tudo seu, porque todas as coisas tu fizeste, não eu. Toda a caridade que eu fiz, todo o amor que eu depositei, toda a esmola que eu dei, todo o prato de comida que eu ofereci, todo abraço, todo cuidado, todo conselho, toda consolação, toda justiça, devolvo em culto a Ti. A minha coroa deposito de volta aos Teus pés, porque dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Vamos orar? Senhor, receba a nossa adoração. Não deixe que nós vivamos nesse mundo para satisfazer os outros ou a nós mesmos, mas somente a Ti. Não deixe, ó Deus, que nós queiramos acumular para nós mesmos honras e louvores, mas que tenhamos o imenso desejo de podermos depositar as nossas boas obras em adoração a Ti, nossas coroas aos Teus pés. Que a nossa vida seja para a glória e louvor do Teu nome. Que o Senhor seja adorado em todo o tempo, em nós e através de nós. Em nome de Jesus e para a glória dele que nós oramos. Irmãos queridos, vão em paz. Que a graça do Filho, o amor do Pai e a consolação do Santo Espírito seja e permaneça sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.